usou essa expressão, mas que era melhor ganhar de 1-0 não jogando tão bem do que jogar bem e perder o jogo. Eu não acho que o Corinthians do Loss e especificamente o Loss mereceram as duas derrotas que tinham sofrido até hoje. No jogo da Libertadores, claramente não. No jogo contra o Internacional, eu estou de pleno acordo que se tivesse de haver um vencedor, seria o Inter pelo segundo tempo que fez. Embora as circunstâncias do gol da vitória não sejam coisas que acontecem sempre no futebol, aquela falha, aquela infelicidade do Mantuan. Mas acho que os resultados foram um pouco cruéis com o Loss, porque se fala nele iniciando a sua carreira como técnico do time principal. Hoje o Corinthians não teve um desempenho que o contente, eu acho, mas conseguiu vencer. Uma bola que desviou, chute do Gabriel, e o Jadson praticamente teve apenas o trabalho de tocar para a rede. Rodriguinho não jogou bem, de volta como capitão, um pouco disperso, às vezes nos dando a impressão de que não estava à vontade. Claramente não é isso, apenas uma impressão, mas acho que ele e o Jadson próximos da área, como o Corinthians voltou a atuar de novo com os dois em campo, o time acostumou o torcedor a vê-los, os dois, sempre com condições de finalização. O Rodriguinho vem marcando muitos gols, o Jadson também. Isso voltou a acontecer, foi um time mais parecido, pelo menos nesse aspecto, do que o Corinthians anterior, né, da administração Carille, digamos assim. E domingo ele se vem no Maracanã. Que tipo de jogo você imagina para o Maracanã no domingo, Paulo Calçade? Bom, eu estava olhando a tabela agora, são 6 equipes numa diferença de apenas 3 pontos. Do Flamengo, São Paulo, Corinthians, Fluminense, Internacional, Sport Recife. A diferença é de 3 pontos. Do Flamengo, 17 para o Sport, 14 e outras com 14 também. São 4 equipes. Se você quiser levar para a diferença de 4, são 9 equipes numa diferença muito pequena, porque tem o início do campeonato, poucos pontos à disposição até agora em disputa, mas é preciso tomar algum cuidado, porque eu vejo muita empolgação com tabelas, com uma fotografia. O importante é ter mais consistência, entender e encontrar onde é que está a consistência das equipes. Dos 3 primeiros colocados você tem o Flamengo. O Barbieri é treinador, ele é interino, mas é uma questão que é um time que está buscando uma identidade do seu treinador com a sua equipe, da sua equipe com o seu técnico, tentando encontrar um estilo, desenvolvê-lo, sem que as coisas sejam muito claras. Não só. O São Paulo, você tem também um treinador que chegou para botar a ordem, um trabalho dificílimo, porque ele pegou o São Paulo com ideias completamente opostas à dele, a do Aguirre, bem opostas, precisando tomar um jeito, dar jeito em alguns jogadores, em formas de atuar, em crenças estabelecidas dentro do São Paulo, e ele até agora conseguiu, ele é o segundo colocado. O Corinthians também, precisando juntar uma nova ideia de um treinador que faz parte daqueles conceitos, mas tem o caminhar é diferente. Agora é com o Loz, não é mais com o Carille. Estamos conhecendo. Que eu acho um Corinthians, no jogo do Inter, o jogo de hoje, um Corinthians mais exposto ao adversário do que aquele Corinthians que nós vemos lá atrás. Pode ser apenas uma ideia muito ainda inicial, mas vejo um Corinthians em que a bola dos seus adversários ela está mais presente na área, com mais perigo. Não é um Corinthians que eu vejo defendendo-se tão bem, porque é uma marca registrada. A gente já pode até chegar à conclusão de que esse Corinthians mais solto é melhor. Podemos chegar. Mas eu só estou relatando as diferenças. Então esse é um Corinthians que, na ida dele ao Maracanã, com uma potência que tem o Flamengo em alguns setores, por exemplo, o Paquetá, é um jogador especial, em desenvolvimento. Claro. Está pronto o Paquetá? Não está pronto. Mas você tem no Paquetá um jogador em que você olha para o futuro e fala assim, que bom que ele é nosso, que ele existe, ele está aqui no Brasil, ele é do Flamengo. Arthur, para citar outro. Estamos falando de uma geração lá na frente, até de seleção brasileira, se o fã de esportes quiser, é por aí. Então nós temos, sim, talentos para serem desenvolvidos. Não dá para esperar tudo, cobrar tudo, mas para desenvolvê-lo. E eu acho que ele está caminhando, errando, acertando e aprendendo com os erros. Então eu vejo um Corinthians que tem que tomar muitos cuidados defensivos, porque se for mais aberto,
do que costuma ser, terá no Flamengo. Flamengo ofensivamente, em casa, com o primeiro lugar, com os jogadores que tem, com o estádio lotado, ele é mais perigoso que o Inter e vai ser mais perigoso que o América. Então vejo um grande jogo. Tomara que Flamengo e Corinthians consigam fazer um jogo como há muito tempo não fazem, né? Com um nível bom, jogo com ideias. Tomara que aconteça. Acabou de ser registrado ali na nossa tela o recado do Fã de Esportes do Eduardo Souza, respeito do Loss. Ele coloca lá, nessa cultura resultadista, o Loss, mesmo o Corinthians não vencendo e apresentando um grande futebol, a vitória o sustenta, né? O dá um empurrão. Imagina, se não ganhasse hoje em casa, de 2 derrotas. E falava-se isso do Flamengo, né, Mauro? Os resultados vinham, e talvez até eles tenham sustentado o Barbieri pelo tempo que o Barbieri já se sustenta como comandante do Flamengo. Hoje aconteceu o resultado e a boa atuação. A boa atuação veio de quebra, né? Ele está revivendo o que em 2016 viveu o Zé Ricardo, né? Ou seja, o técnico interino que, se por acaso conseguir alguns resultados interessantes, em dado momento ele vai ser efetivado quase que silenciosamente, né? Por meio de uma nota oficial, coisa do tipo, né? A tendência, acho até que hoje até acho que isso venha acontecer. Só acho que o time do Flamengo ainda tem alguns defeitos importantes para serem corrigidos. Um deles é a dificuldade de controlar um jogo aparentemente ganho, administrável, eu diria. Isso aconteceu contra o Emelec, só que o placar era só de 1-0, então virou um frenesi, com o time equatoriano perdendo oportunidades e ali empataria o jogo. Hoje a vantagem era de 2-0, mas a situação do jogo se reproduziu. O Bahia finalizou mais que o Flamengo, inclusive finalizações certas. O Diego Alves fez defesas importantes. Esse é um ponto positivo. Um goleiro de grife, digamos assim, contratado no meio da temporada passada, e que agora já dá sinais assim, de que pode fazer diferença. Fez a diferença hoje. Se tivesse o Flamengo hoje um goleiro de outro nível, como alguns recentes que por lá passaram, fatalmente uma daquelas finalizações iria para o gol. E aí você tem um final de jogo, de repente, dramático, 2-1, o Bahia vai para cima e sabe lá o que poderia acontecer. E para o Flamengo, evidentemente, seria desastroso hoje não vencer o jogo no Maracanã. Então, acho que a dificuldade, embora o time tenha 3 meias, digamos assim, né? O Paquetá, o Everton Ribeiro, o Diego, o time ele não consegue ficar com a bola e cadenciar o jogo e reduzir a velocidade, reduzir um pouco a intensidade em alguns momentos para administrar o jogo à sua maneira. Em parte, isso também tem um pouco da presença do Vinícius, né? O Vinícius Júnior ele tornou o time muito mais veloz, o time passou a ser... E aí tem algumas coisas boas também, como por exemplo, o Diego. O Diego parece que finalmente entendeu que ele tem que soltar a bola mais rápido, não está retendo tanta bola, está tocando mais de primeira, o jogo dele cresce. Toca de primeira, aparece na área para finalizar, é isso que ele tem que fazer. Procurar não segurar tanta bola, exceto em momentos, como eu disse há pouco, em que seja necessário você cadenciar um pouco o jogo. Aparece mais, trabalha mais a bola, diminui um pouco aquela correria que o Bahia tentou colocar e conseguiu colocar em prática em alguns momentos. Acho que esse é um defeito do time que precisa ser rapidamente corrigido, né? Um jogo como o de hoje, contra um adversário mais qualificado, como é o caso do domingo contra o Corinthians, aparentemente ganho, pode ficar um jogo complicado, pode se transformar num jogo complicado. E a grande surpresa é o René, que é um jogador que defensivamente é um jogador bem aceitável, muito regular, mas que tem feito algumas coisas assim que normalmente não costuma fazer, ou não costumava fazer. Hoje ele passou a bola para os 2 gols, né? O primeiro teve um pouco de sorte ali naquela situação do Diego, e o segundo belo passe para o Paquetá. E aparecendo por dentro, né, Mauro? Exatamente. Por dentro. Pela faixa ali meio central, não correndo para a lateral para cruzar, como normalmente fazem os laterais na maioria das vezes, né? Esse é um ponto importante, porque é um jogador... que tecnicamente tem limitações, evidente, porque ele faz um outro bom jogo, ele faz agora que o Diego é melhor que o Marcelo. Não, calma. Mas que, talvez pela boa fase que vive, pela sequência de jogos, até porque só tem ele agora, o Trauco, que é o concorrente na posição que está na seleção do Peru, ele tenha conseguido agora desenvolver melhor seu futebol. Ele marca bem, ele é muito bom naquele bote do carrinho, ele tem tempo de bola, ele tem suas virtudes. E agora começa a aparecer também bem lá na frente. Hoje ele participou dos 2 gols. E no gol da vitória sobre o Atlético, é ele que dá aquele... Eu não acho que foi um lançamento, um chutão, não. Ele meteu a bola para frente, até com a perna esquerda mesmo. Ele joga, ele lança, e aí o Emerson, lateral do Atlético, hesitou, o Vinícius pegou a bola e foi para dentro do gol. E o Flamengo venceu aquele jogo de forma até surpreendente. Quem não jogou bem hoje foi o Everton Ribeiro.
fez uma partida fraca e o Henrique Dourado é um problema para ser resolvido, né? O Flamengo busca uma formação sem o Henrique Dourado, seja com um dos centroavantes da base. O Viseu eu descartaria, que já está vendido para a Udinese. O Lincoln, o Vitor Gabriel, que nunca não costuma ser aproveitado, ou contrata um centroavante, ou o Flamengo cria situações para o Henrique Dourado. Senão é quase jogar com a menos. A bola não chega para ele não participa do jogo. É porque o jogo do Flamengo é um jogo diferente, assim, na construção do Flamengo isso é diferente do jogo dele, né? Exato, no Fluminense as coisas aconteciam para ele. Ele é um centroavante de área, a bola tem que chegar para ele. Ele não consegue trabalhar saindo da área, participando do jogo, fazendo pivô, tabelando. Ele não consegue. Ele até se esforça, ele corre, você vê que ele tenta. Hoje o Dourado ficou em campo, não o jogo todo, saiu no segundo tempo, mas ele deu uma finalização errada, foi só, quer dizer, ele não consegue nem ter a oportunidade de chutar contra o gol adversário. Então, em muitos momentos, é quase menos um. E esse é um problema que tem que ser resolvido. A culpa maior é dele? Não, a culpa é de quem contrata, porque o rapaz joga assim, gente, todo mundo sabe. É agora que perceberam que a característica dele é essa, que ele é um jogador tecnicamente com sérias limitações, já se sabia disso. E pagaram caro, né? Ah, foi o Rodrigo Caetano. É fácil falar que foi ele, sim, claro, ele é o responsável, com a chancela do financeiro, do presidente, do CEO, porque do treinador, todo mundo que autorizou, porque ninguém vai lá, nenhum gerente de futebol, o diretor executivo, chame como quiser, faz um cheque de 12 milhões de reais para contratar um centroavante sem aprovação desse pessoal todo. E no Flamengo todo mundo aprova, os departamentos aprovam. Então deram a ele o aval, ele foi lá e contratou. Eu acho um erro pelo valor que foi investido no jogador. Agora você faz o quê? Encosta ele, tenta aproveitar. Acho que aí é um problema para o Barbieri também. Você pegar só desculpa, no Flu, se você imaginar assim, a preparação do jogo, o Dourado ele era um nome presente no momento de se conversar, se articular de como fazer, é para o Dourado. Você não vai fazer isso no Flamengo. No Flamengo você tem outros jogadores, o Dourado é parte. Ele não é a principal figura e o principal caminho para o gol. Se você for ver toda a carreira do Henrique Dourado, ele sempre se deu bem em times ruins, times mais fracos tecnicamente, porque aí ele virava o cara que tinha que resolver. Então ele fazia todo um jogo para ele. Foi assim no Palmeiras, foi assim naquele Fluminense, que era um time fraco tecnicamente, ele cansou de fazer gol. E no Flamengo a história é diferente, né? Tem um time com mais recursos. Quando ele foi contratado eu falei justamente isso. Falei, agora é hora de ver se o Dourado tem nível para jogar com um elenco mais forte ou se o Flamengo vai sofrer. Muda o Flamengo, muda o Dourado. Pois é, exatamente. Alguém precisa mudar. Precisa mudar. Tudo bem, Tironi? Tudo bem. Os 2 jogos e mais o Santos que perdeu, e acho que a situação do Jair Ventura fica cada vez mais complicada. E a gente vai falar sobre isso logo mais. Santos em maio, 2 vitórias, somando o Luverdense. 1 empate, 6 derrotas. Então, mês de maio. Situação bem difícil. E hoje, até em determinado momento, conseguiu fazer algum jogo ainda no primeiro tempo, mas já estava perdendo de 1-0, depois tomou o segundo gol e mais uma derrota. A gente vai falar disso daqui a pouco. Mas é bem interessante esse jogo do fim de semana, o principal jogo da rodada, Flamengo e Corinthians. E acho que uma coisa bem legal que aconteceu hoje para o Flamengo foi a presença de mais de 55 mil pessoas. E aí, claro, que conta o ingresso mais barato. E aí, ingresso mais barato, sim. O público vai, embora tenha sido feriado, isso facilita. E não é tão barato, né? R$35 o preço médio. Mas mais barato do que vinha sendo aplicado. Né? Mas é um preço mais acessível, né? Então, mas um preço como esse, ele não te deixa no prejuízo. Não, é razoável. O cara consegue comprar. Ainda mais para uma torcida do tamanho do Flamengo. Vai ter 55 mil caras que vão lá como foram. E aconteceu hoje, acho que pela primeira vez nessa temporada para o Flamengo, aquele negócio que acontece entre torcida e o Flamengo em determinados momentos. Que é aquela química da torcida junto com o time. Porque tem Vinícius Júnior, porque tem Paquetá, caras que a torcida está gostando, porque o time é líder ou poderia voltar à liderança. Isso aconteceu hoje de novo. Como disse o André, se esse negócio continuar, é um baita reforço para o Flamengo, um grande reforço para o Flamengo. Como diz um amigo meu carioca, se o Flamengo tem time para chegar em 8º lugar e a torcida compra esse time chega em 5º. Porque a torcida, né, e acho que isso aconteceu no jogo de hoje, que o Flamengo, eu concordo com o André, foi talvez o melhor jogo sob o comando do Barbieri. Com essas coisas todas que a gente viu, né? O Diego tocando mais rapidamente, o René jogando pelo meio, o Paquetá e o Vinícius Júnior jogando muito bem. No segundo tempo,
É verdade, o Bahia teve chances de empatar, mas até que o Flamengo conseguiu se segurar bem. E vai encarar um Corinthians que, a gente estava falando sobre desempenho e resultado, né? Ainda não vejo ter apresentado ter desempenho. Nem com o jogo contra o Inter, que até fez um primeiro tempo que eu achei razoável, mas hoje sofreu demais, né? Sofreu mais do que os outros times do Corinthians vinham sofrendo nos últimos tempos. Como disse o Calçade, mais exposto, sofrendo ali contra o América, que ok, está no meio da tabela, mas não estamos falando de um time espetacular. É um time que parece ainda não com aquela segurança que os outros times anteriores do Corinthians sempre demonstraram. Então vai ser um jogo bem interessante de se ver esse no fim de semana. Ainda sobre isso, o Flamengo e o Maracanã, tem uma imagem bem bonita ao final do jogo. O Vinícius Júnior foi na torcida, passou um bom tempo ali, milhares de selfies e sorrisos, e as pessoas encostando nele, pegando nele, e ele assim, não totalmente à vontade, talvez pensando, se eu ficar aqui, eu não vou mais embora do estádio, né? Porque eu vou ter que atender todo mundo, mas extremamente simpático e solícito, e sabendo que esses momentos não acontecerão tão frequentemente, porque, como a gente falou na terça aqui, né? Cada jogo do Vinícius Júnior no Flamengo é visto como um dos últimos, infelizmente. E para as pessoas que foram ao Maracanã hoje, aquelas que não voltarão, ou não sabem quando voltarão, estarem ali perto, na faixa das cadeiras em que é possível tocar num jogador que se dispõe a isso, provavelmente essa experiência não vai acontecer de novo. Então foi legal, foi bem bonito. E o fato de ter dois caras, né, Paquetá e Vinícius Júnior, que são da casa, nasceram lá, são jovens, não sei o quê, isso conta para essa química que eu tô falando. Claro. O torcedor do Flamengo gosta muito disso. Todo torcedor gosta, mas o torcedor do Flamengo parece ter uma relação quase mais especial com caras que nasceram ali, né? Essa exposição da defesa do Corinthians, ele vai enfrentar no domingo, o Mauro até citava, né, um trio de meias que parece se formar, taticamente falando, talvez não seja exatamente essa nomenclatura para valer dentro do campo, mas Everton, Paquetá, Diego, deu liga, né? Hoje deu muita liga, os três ali, um procurando o outro, a aproximação entre eles, a movimentação no ataque. E aí enfrentam a defesa do Corinthians, que não é aquela defesa do Corinthians de outros tempos, do Corinthians campeão em 2017, por exemplo. Vinha assim já, nesses últimos tempos do Carille, a defesa do Corinthians? A gente está falando do sistema, né? Quando a gente fala defesa... É claro, o sistema defensivo. Eu encaro todos. Claro. Né? Tendo que aquele jogador, talvez um dos mais badalados no sistema, é sempre um atacante, o Romero. Forma como um atacante é capaz de ser importante sem a bola. Então você não tem o Romero e você não tem Ralf, mas eu acho Maicon, que passa por aí, René Júnior. Passa um pouco por aí, mas passa por postura. Que é algo para a gente ainda ver um pouco mais adiante. Isso é muito difícil em 3 jogos e com algumas horas de treinamento apenas, treinamento de verdade e não de convivência. Convivência, ela ajuda, mas o treinamento é bem importante, né? Então, no futebol brasileiro, neste momento, nós temos uma convivência gigantesca, porque os caras não se largam, não conseguem parar, tirar folga, nada, um dia, porque você já tem jogo no dia seguinte. Então, a convivência é gigantesca. Até rachar, né? Ninguém aguenta mais um olhar para a cara do outro. E os treinamentos, sim, eles inexistem. E as recuperações para os jogos são fracas, são frágeis. Você tem um Corinthians e Flamengo e Corinthians, que é um gigante, as 2 maiores torcidas do país, e tem uma sexta e um sábado, para a recuperação dos 2 que jogaram na quinta. Então o jogo mais importante deveria ser um dos mais importantes, e pela grandeza dos clubes, suas torcidas, os 2 carregam o jogo da quinta-feira, e sendo que jogaram também, e vem jogando. Então assim, você não vai encontrar o melhor dentro de campo, o melhor futebol que eles poderiam apresentar. Não vai. Se for bom o jogo, poderia ser ótimo. Se for ótimo, poderia ser espetacular. E se for espetacular, ele poderia bem ser inesquecível, mas você não consegue. Isso não é impossível. É feito para não dar certo. Isso é um ponto. Então como olhar para um novo treinador e dizer onde estão as mudanças? Você tem como dizer.
você tem como analisar profundamente posturas, posicionamentos, funções e tentar identificar o que é LOS. O LOS pode, nessa convivência, nessa conversa, pode soltar mais alguns jogadores, pode fazer isso. E você, independentemente do treinamento, você conversa com ele, você solta, você incentiva mais e você, obviamente, está mudando suas funções, seu posicionamento no campo. Mas ainda é um time repleto de desfalques, é verdade. Ele, com os jogadores que ele tem que não podem atuar, ele é mais forte. Como todos os outros têm desfalques, mas ele poderia ser mais forte. Mas ele, em 2 partidas do Brasileiro recentes, uma no domingo e outra na quinta-feira, seus 2 últimos jogos, ele permitiu, porque não era a sua característica, não era aquilo que chamava a atenção, era justamente o contrário. Este time não permite a chegada, ele dificulta a entrada do adversário. E os adversários, tanto o Inter quanto o América, eles tiveram a porta um pouco assim, com a tranca quebrada, e a bola caindo numa zona de definição que normalmente essa equipe não tem. Hoje era um jogo que tinha Paulo Roberto e Gabriel. Então está mais trancado ainda. Nem sempre assim. O Gabriel tentando sair mais. E saindo sem, por exemplo, a competência para sair que tem o Michael. Então, na verdade, é uma saída com algumas deficiências. E não um time trancado com 2 volantes que não saem para jogar. Então temos aí um caminho para tentar observar o que está acontecendo com cada um deles. E que isso vai ser enfatizado nesses 2 dias que os times têm para trabalhar, é uma certeza no lado do Corinthians, porque o Corinthians não pode apresentar o mesmo grau de exposição ao time do Flamengo do Maracanã, que mostrou o Inter, especialmente no segundo tempo, e que mostrou hoje em trechos dos 2 tempos do jogo, né? Mas também acho que mais no segundo tempo hoje do que no primeiro. Quando se fala em semelhanças ou de uma personalidade que o Corinthians tem há 8 anos e de técnicos diferentes, mas com uma ideia parecida, Mano, Tite, Carille e agora Osmar Loss, o Loss está começando agora, são 3 jogos só, mas tudo bem, ele já era auxiliar do Carille e a grande vantagem que ele tem em termos de comportamentos é que ele já conhece isso tudo, né? Ele viu, ele até trabalhou nisso, né? Mas o que existe de comum mesmo entre esses treinadores todos, que são pessoas e técnicos diferentes, obviamente, é o comportamento da linha defensiva, que está agora mostrando coisas estranhas. Estranhas não no sentido de serem negativas, mas de serem diferentes, de não acompanharem. Então a coisa, da forma como os 4 jogadores, às vezes 5, com o Tite em 2015 havia um 5º, o Jadson foi muitas vezes visto pelo lado direito fechando, e o Tite sempre mostrava isso, sempre gostava de falar, aconteceu, e via isso como algo positivo, o time muito disciplinado nessa parte, mas como os jogadores que formavam essa linha sabiam exatamente quando sair dela e voltar para pressionar o jogador que tinha a bola, dependendo do setor. O Corinthians sempre teve isso ao longo desses anos todos. E essa é uma parte absolutamente fundamental do sucesso que o acompanhou também nesses anos. Então eu não diria, isso é uma opinião, que se o Loss quiser um time mais solto, ele deveria flexibilizar isso. E eu não acho que, eu sou capaz de apostar que no domingo isso não vai acontecer. Não como aconteceu no Beira-Rio e como aconteceu hoje. Falar da defesa, a gente tem que pensar naquilo que está à frente dela. Não consigo pensar na defesa com 4 jogadores ou 5, incluindo o goleiro. Evidente. Aí tem à frente dela Pedrinho, Paulo Roberto, o Gabriel e o Matheus Vital. Sim. É uma baita novidade essa linha para um time que sempre, principalmente se olhar o ano passado, estava lá Gabriel. E o Paulo Roberto fez um jogo. Ponto. Então, assim, claro que tem diferenças e condições a serem trabalhadas para que, dentro desta formação, se for o caso, ela possa melhorar. Eu queria no Flamengo, citar assim, o René hoje, é legal observar com cuidado e carinho o posicionamento dele. Acho que é o que tem de mais relevante ali no caso dele. Porque são momentos em que o lateral está por dentro, como nós vimos muitos, por aí mundo afora, não está aberto, ou ele pode estar aberto, abrindo, largando a equipe, esperando a bola chegar. Não estava. Pode ser que o Vinícius, em alguns momentos, esteja mais assim, aberto para entrar numa diagonal. E até a troca, a hora que um tiver mais aberto, o outro venha por dentro. Mas ele por dentro, assim, para perda de posse também,
ele é importante, porque ele é um jogador que pode ali imediatamente agir diante disso. Mas com a bola nos pés, sim, tentando... o Flamengo trabalhou por dentro hoje. Os gols foram bolas por dentro. Você não pegou o Bahia e entrou pelo lado, entrou por dentro. E isso tem um valor gigantesco. Sim. Você conseguir se articular. Se cobrava isso muito do Flamengo. Exato, até pouco tempo dentro, atrás. Né? E entrar e criar situações de gol. Tem que jogar. Você teve tem que jogar pelas pontas. Também. Mas nem sempre o jogo está lá. Pode parecer que todo jogo está lá. Não. Às vezes o teu jogo está por dentro. Depende da leitura que você tem do adversário e do conhecimento que você tem dele. E do posicionamento dos seus jogadores. Então, é um fato para se observar como é que fica o Flamengo em relação a posicionamentos, porque hoje foi muito bem nesse sentido, porque é mais um. Você tem um setor que tem Everton, tem Paquetá, pode ter o Everton, tem o Everton Ribeiro, Paquetá, pode ter o Diego, tem um quarto que é o René, perfeito. Você tendo o time com apoios bem abertos, você tem ali um quarteto que o único que destoa, o quinto elemento é o centroavante. O centroavante. Chamou atenção depois do jogo uma declaração dada pelo Diego, dentro de um contexto, foi uma resposta mais longa, mas aspas para ele sobre a seleção brasileira. Eu perco por não ter ido à Copa e a seleção também perde por não ter um jogador como eu, com a minha experiência. Foi o que disse o Diego quando questionado sobre não ir à Copa do Mundo. Lamentou, demonstrou absoluto respeito pela comissão técnica, falou, confessou, né? Concorda, minha fase nesse momento não é a mais adequada, talvez, justamente no momento em que houve a convocação para a Copa do Mundo, mas ele terminou dizendo isso também. A seleção brasileira perde sem a minha experiência, sem a minha capacidade.